E aí, meu povo, Leon aqui. Hoje a gente vai falar de radiciação. Então, bora começar. O que é uma radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Isso é muito importante, tá? Vou até dar uma rascunhada aqui. Vou fazer aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Tudo na matemática, todas as operações na matemática, elas precisam de uma inversa. Então, a gente define uma operação e precisa da inversa. E isso é fundamental para a gente resolver equações, porque a gente quer o quê? A gente quer desfazer algumas coisas. Porque a equação geralmente é isso, né? Então, só para a gente entender, eu tenho um número x, né, que eu não sei qual é, mas eu sei que se eu somar 2, ele dá 7. Aí você fala, então tá, eu sei, o x é 5. Mentalmente, o que você fez? Você pegou esse número e retirou esse 2, né? Então, você aplicou a operação inversa usando o mesmo número, ok? Então, a radiciação, ela é isso. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Pois bem, então vamos lá. Então, é a operação inversa da potenciação. Então, você vira e fala assim, tá, eu tenho um número, chamado de x, e eu sei que eu elevei ele ao cubo, né? Elevei ele ao cubo, colocar assim um quadradinho. Elevei ele ao cubo e o resultado foi 8. Então, o que você faz? Você despotencializa ele, né? E isso é a raiz cúbica. Nesse caso, né? Então, você desmultiplica ele 3 vezes. Você vai assim, então, que número que eu vou multiplicar, vai dar 8. Aí você pensa, é o 3, é o 2, né? Tudo bem? Então, você descobre, então aqui no caso, você tira a raiz cúbica desse número. Essa é a ideia. A gente tem uma definição, que é essa daqui. B elevado a n igual a A, se somente se, vou explicar isso aqui, raiz enésima de A igual a B. Né? Esse se somente se, ele está falando é o seguinte, se a raiz enésima de A é igual a B, então B elevado a N é igual a A. Ou o contrário, se B elevado a N é igual a A, então a raiz enésima de A é igual a B. Grosso modo é isso. Com A, B reais, então o A e o B pode ser qualquer número, vão ter alguns momentos que os valores de A e B eles vão ficar limitados por conta do N, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas geral é isso daqui. O N tem que ser um natural, não nulo. Tá? Esse asterisco aqui é de não nulo, não pode ser o zero. Então aqui a gente tem alguns exemplos e a gente vai comparar com isso daqui. Vocês vão ver que é um negócio bem de boa, bem simples. Então tá aqui. Quando a gente não coloca nada, tem um 2. Quando é 2 a gente não põe. Beleza? Então, que número vezes ele que dá o 4? Então é 2. Então repara, esse é o B, o 2 é o B, né? Que é o resultado. Então você tá falando o seguinte, que o 2 elevado ao n, que aqui no caso é o próprio 2, é o 4. Né? Então é isso que você está falando. B elevado a n é igual a A. Né? Então 2 elevado a 2 é igual a 4. Ou raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tudo bem? E aqui, que número vezes ele que dá vezes ele com 32 fatores que dá 1? É o próprio 1. Então aqui é 1. Né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 com 32 fatores iguais a 1, né, que é o n, é igual a 1, tudo bem? E aqui, menos 2, né, por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais, com menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, basicamente, é o número que vezes ele, né, com n fatores iguais a ele, vai dar o que está aqui dentro. É isso. Então aqui, que número vezes ele, 4 vezes, com 4 fatores, porque não é ele vezes ele 4 vezes, né? Porque se você for, aqui vai dar 3, né? Porque se você for ver, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, então é ele vezes ele vezes ele vezes ele 3 vezes, né? Então cuidado, tem que aparecer n fatores aqui, iguais a ele. Tudo bem? Então vamos ver agora a relação de radiciação com a potenciação. Eu falo em questão de notação. Bom, então vamos ver qual que é essa relação com a potenciação. Na verdade, a gente pode escrever uma radiciação como uma potenciação em que o expoente não é um número inteiro. Pode ser um número racional não inteiro. Então vamos aqui. Aqui é importante a gente ter em mente, e essa ideia ela é muito importante. Aqui a gente tem o A elevado a 1, né? Então a gente pode representar isso assim, ó. O A, né, com esse 1 aqui em cima e o N embaixo, tá? Então quem está aqui fica em cima e quem está aqui fica embaixo. Uma frase que é boa e é muito usada é quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra.
Então você pode pensar tanto de um lado para o outro, quanto do outro para um, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu tiver, sei lá, 5 elevado a 7 terços, quem está na sombra, vamos lá, o 5 vai ficar aqui. Quem está na sombra é o 3, então ele vai para o Sol, que é do lado de fora. Quem está no Sol, o 7, então ele vai para a sombra, que é debaixo desse negócio. Né? Então eu posso fazer tanto num sentido quanto no outro. Tá? Então aqui é isso. Quem está na sombra é o 1 e quem está no Sol é o N. Então quando você coloca em forma de uma potenciação de expoente fracionário, o 1 está na sombra, vai para o Sol, e o N está no Sol, vai para a sombra. Essa ideia é muito fácil de lembrar. E quando a gente tem um M aqui, né, pode ser um número diferente de 1. Então, mesma ideia. Quem está na sombra, o M, então ele vai para o Sol. Quem está no Sol, o N, então ele vai para a sombra. Só isso, galera. Então, vamos aqui, ó. De novo, né? Quando a gente não tem nada aqui, é porque é 1, 2, né? Então, vai ficar o 2 é esse 2, tá? E ele tem um 1 aqui. Então, vai ficar assim, 2 elevado a meio. Agora, vamos aqui, mesma ideia. O 5 está elevado a 1. Então, o 1 está na sombra, vai para o Sol. O 3 está no Sol, fica na sombra. E aqui? Aqui a gente pode fazer de duas formas. Eu vou fazer de dois jeitos isso aqui. O jeito 1 vai ser colocar o 8 elevado a 1 sobre 3. Aí, a gente vai escrever assim, ó. 8 elevado a 1 sobre 3. Só que 8 é 2 elevado a 3. Isso elevado a 1 terço. E a gente aprendeu que a gente multiplica. Vocês lembram disso na aula de potenciação? Multiplico de dentro com de fora. Então isso vai ficar 2 elevado a 3 terços. De boa, gente? 3 vezes 1 terço, que tem 1, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então vai ficar 2 elevado a 1, que é o próprio 2. E a gente já viu que raiz cúbica de 8 é 2. O outro caminho seria fazer antes, né? Então você escreve raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então isso vai ser 2 elevado a 3 sobre 3, que é 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Tá certo? É isso. Simples assim. Vamos aqui, pessoal. Condição de existência de uma radiciação. Vocês lembram que eu falei lá no começo que A e B, naquela definição, poderia ser qualquer número real? Aí eu falei que dependendo do N ia ter umas restrições, e é isso daqui. Então, quando a gente tem uma raiz enésima de A, reforçando que o A ele é real, porque se ele fosse um número complexo, eu poderia ter eu não teria essas restrições, tá? Mas não me preocupa com isso não. Se N for par, isso implica que o A tem que ser maior ou igual que 0. Vamos entender, gente, antes de passar para os exemplos. Se a gente pensa em uma raiz quadrada de menos 4, então você tem que achar um número que vezes ele é menos 4. E a gente não tem esse número no conjunto dos reais. É só por isso, tá bom? É só por isso. Você não tem número que vezes ele mesmo, uma quantidade par, né, de fatores, né, um número com uma quantidade par de fatores no conjunto dos reais, que dá a gente um número negativo. Isso a gente vai ver só quando a gente expandir o nosso conjunto para o conjunto dos números complexos. Então vamos aqui. Então aqui dentro eu preciso que x menos 2 seja maior ou igual que 0. Então x menos 2 maior ou igual que 0 implica que o x tem que ser maior ou igual que 2, né? Uma inequação aí. De boa? Então pronto. Então essa radiciação ela só está definida nesse intervalo. E aqui não está definida, tá? Essa daqui não está definida nos reais, ok? E aqui, né? Mesma ideia. Então eu preciso que x ao quadrado menos 4 seja maior ou igual que 0. Essa daqui não é tão simples, a gente precisa saber fazer estudo de sinal de equação de função do segundo grau, tá? Mas o que basicamente seria isso daqui, ó. A gente teria um desenho aqui com uma parábola voltada para cima, aqui uma raiz que é menos 2 e aqui outra raiz que é 2, né? Então o nosso intervalo de existência seria esse, né? Então seria de menos infinito até menos 2, fechado no menos 2, união de 2 até mais infinito, né? Nos infinitos sempre aberto.
É só para a gente entender, né? Então o x ele tem que ser menor ou igual que menos 2, né? Se você colocar aqui, isso aqui vai ser positivo ou igual a zero, ou maior que 2, tá? Não preocupa muito com isso aqui não, é só para te mostrar uma coisa mais complexa, vamos dizer assim. Okay? E se for ímpar, né? Esqueci de colocar aqui, mas se n, faltou aqui, se n for ímpar, então nosso A, pode ser qualquer número real, então sem restrição, né? Exemplo, se eu tiver raiz cúbica de menos 27, de boa, né? Menos 3 resolve. Menos 3 vezes menos 3, 9, vezes menos 3, menos 27. Bom, pessoal, cuidado com essa simplificação, tá? Que as pessoas fazem, né? Então o pessoal vem aqui, corta, e tem o x. Por que você tem que tomar cuidado? Dá uma olhada nesse exemplo. Então você está falando o seguinte, raiz quadrada de menos 9 ao quadrado? Tá, então peraí. Quem que é o x? O x aqui no caso é o menos 9, né? Então, quanto que vai dar isso daqui? Vamos lá. Isso vai ser raiz quadrada de 81, porque menos 9 ao quadrado é 81, e raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então é o seguinte, menos 9 e 9 são números diferentes, né? Na verdade, esse número aqui, ele é o módulo do menos 9. Então, isso aqui é uma forma que a gente tem de encontrar o módulo de um número. Lembrando, o que é o módulo de um número, né? Você tem o zero aqui e você tem um número aqui positivo, vamos colocar 2. E aqui você tem o menos 2. Então, essa distância é o módulo, que é o mesmo para o 2 e para o menos 2, né? Ambos são iguais a 2, que é a distância do 2 e do menos 2 para a origem, né? Tem outras formas que a gente tem de falar, que é o módulo de x é igual a x se x for maior ou igual que zero. Então pense em alguns exemplos. Qual que é o módulo de zero? É o próprio zero. Qual que é o módulo de qual que é o módulo de 5? É o próprio 5. Ou seja, se o número é maior ou igual que zero, é o próprio número, né? Se o número for negativo, né, ou seja, menor que zero, a gente pega menos esse número. Então, menos 5 é menor que zero. Então, qual que é o módulo dele? Menos o menos 5, que é o próprio 5. De boa? Então, aqui, ó, nesse caso, como é que fica isso? Isso aqui vai ser módulo de 5 menos a raiz de 3. A gente sabe que raiz de 3 é menor do que 5. Então, nesse caso, o resultado vai ser o próprio número. Beleza? Então, aqui, ó, quanto que vai ser o resultado disso, né? Quanto que vai ser o resultado disso? O módulo de 3 menos raiz de 11. Raiz de 11, se você tiver na dúvida, pensa o seguinte. A raiz de 11, ela está entre a raiz do 9... Qual que é o próximo quadrado? O 16, né? Então, ela está entre 3 e 4, tá? Então, raiz de 11 é maior do que 3. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Virar esse número, ok? Então, aqui no caso, o resultado vai ser raiz de 11 menos 3. É isso. Tranquilo? Então, vamos aqui, passeando, entre aspas, pelas raízes. Vou explicar para vocês como que você faz para jogar o número para dentro de uma raiz ou tirar ele, tá? Quando a gente falar das propriedades de radiciação, que é a nossa próxima aula, isso aqui vai fazer mais sentido, mas eu já vou mostrar aqui. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Se eu quiser tacar esse 3 aqui para dentro, aqui não tem uma radiciação com índice 2? Então eu jogo ele para lá, tá? Então eu vou fazer isso daqui, ó. 3 ao quadrado vezes 5. Sacou? Então, se ele for lá para dentro, eu elevei ele ao quadrado, né? Se eu tiro ele, eu tiro esse quadrado, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, eu devia ter falado isso lá no começo, gente, mas foi mal. É que esse número que aparece aqui é o que a gente chama de índice, tá? Índice da raiz, esqueci. Esse símbolo é o que a gente chama de radical, né? E esse 2 é o que a gente chama de radicando. Suave? Então tá. Como eu poluir tudo ali, vamos aqui. Então, como é que eu faço para jogar esse 5 para dentro dessa raiz cúbica? Eu pego ele e elevo ele ao cubo, né? Então, lá dentro
vai ficar o quê? Raiz cúbica de menos 125 vezes 2, né? Então isso fica raiz cúbica de menos 250. Demorou? Só isso. E aqui, galera, como é que eu faço? Aqui vocês têm que tomar um cuidado que o menos você tem que deixar ele do lado de fora. Você tá vendo que é negativo. Porque se você joga o menos, se você pega o menos 8 e eleva ao quadrado, ele vai entrar como 16 positivo. Aí se você pegar e tirar a raiz de volta, ele vai voltar positivo. Então você mantém esse sinal aqui, ó, do lado de fora, né? E joga o 8 lá para dentro, como 8 ao quadrado, vezes 7. Eu não vou fazer essa conta, não. De boa? E quando você não sabe quem que é um número, né? O número é um x. Aí você tem que tomar cuidado. Você vai ter que deixar um mais ou menos do lado de fora, x ao quadrado vezes o 11. Entendeu? Porque quando você tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, vai vir o módulo do número. Então você tem que corrigir isso com um mais ou menos. Tá, joia? Aí depende muito da situação. Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente vai falar das propriedades. Confere a lista de exercícios aqui para você praticar. E a gente se vê nessa próxima aula. Bons estudos e valeu. E tchau.